Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho do Lar na Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receber em seus lares. Nossa equipe está composta pelos irmãos Marcos, com a prece inicial, Isabela, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e dos irmãos Rita, Félix, Célia e por mim, Cristiane, com as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Senhor Deus, pedimos em nome de Jesus a sua proteção e auxílio para que o nosso grupo possa dar continuidade aos trabalhos designados para levar o Evangelho a todos que necessitam. Rogamos para que nossos irmãos estejam iluminados e irradiem boas energias, fazendo tocar as palavras necessárias para o desempenho de um bom trabalho. Por fim, que suas bênçãos possam ser derramadas em cada lar que nos acompanhe. Que assim seja. Bom, a leitura de hoje é do capítulo 99 do livro Caminho, Verdade e Vida, Prometer. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, segundo a carta a Pedro, capítulo 2, versículo 19. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte, existem discípulos descuidados que aceitam o lucro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas, se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo. Mas quando te façam ver perspectivas consoladoras, através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida está subindo e é digno de ser seguido. Bom, a minha reflexão sobre essa mensagem, como sempre, Emmanuel está sempre nos chamando a atenção, sobre a nossa obediência do Evangelho de Jesus, Eu entendo que é um grande alerta para que tenhamos cuidado com os falsos profetas. Porque no mundo em que a gente vive, hoje em dia, um mundo ainda muito corrompido, é muito fácil nos deixar levar pelas promessas levianas. E não porque sejamos pessoas levianas, mas por estarmos passando por momentos difíceis. Muitos de nós, às vezes, estamos tão desesperados que ficamos cegos. E o desespero é o maior inimigo,
na hora da tomada de decisões. Às vezes é uma falta de dinheiro, é uma traição, é o desemprego. São situações que nos cegam naquele momento, quando a gente está no meio dessas atribulações. É a hora que o mal se aproveita, sabe? Ele coloca esses falsos profetas no nosso caminho. E no desespero, nós cedemos. Mas cedemos talvez com a esperança de resolver, né? A gente cede por um milagre, a gente quer um milagre rápido, para ontem. Então, podemos cair nessas ciladas, né? Somos presas fáceis quando não estamos seguindo os passos de Jesus. O mal, ele se faz morada nessas falsas promessas, né? Ele promete todo o ouro, promete toda a facilidade. E acontece que quando estamos nesse caminho, nós pegamos atalhos nessa estrada, né? Ao invés da gente seguir, mesmo diante das dificuldades, não. Nós pegamos os atalhos. E é justamente esses atalhos que nos tiram dos passos de Jesus, né? Na verdade, o que eu penso é que quando a gente se desvia do que é mais importante na nossa vida, a gente está se desviando justamente das promessas do verdadeiro mestre. Eu acho que a questão não é nem o que é mais fácil, o que é mais difícil nesse momento, né? A questão para mim é a verdade. Aonde está a verdade? E a verdade nunca vai estar num caminho de facilidade, nunca vai estar num atalho. A verdade vai estar sempre em Jesus. Isso é um fato, né? Então, por exemplo, quando nós viajamos, né? A gente vai para um lugar, faz uma viagem. Geralmente, quando é um lugar onde nós nunca fomos, a gente vai precisar de um guia, né? Quando você vai subir, né? Vamos lá, o Monte do Everest. A gente vai subir lá, tem um guia lá. Aí você vai e pergunta para esse guia: então, como é o caminho? E para nossa surpresa, ele fala assim: olha, eu não sei não, mas eu tenho um mapa aqui e nós vamos juntos. Honestamente, eu não vou. Eu não vou porque eu não sei. Ele também não sabe, ele sabe por um mapa, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: assim também é na vida espiritual. E nesse momento a gente entende por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por que ele é o guia. Porque ele foi na frente. Ele passou por todas as dores. Para hoje, falar assim pra gente: eu sei o que você está sentindo. Ah, Jesus, mas está doendo tanto que eu sou capaz de pagar o que for para passar essa dor. Eu sou capaz de fazer qualquer coisa, sabe? Mas na verdade, ele sabe tudo o que nós estamos passando, porque ele já esteve lá. Esse é o verdadeiro guia. Esse é o verdadeiro profeta. Esse é o verdadeiro... É a verdade vai estar sempre nele, porque realmente ele conhece tudo, porque ele esteve lá. Isso é um mestre de verdade, né? Bom, então, meus queridos, por mais que tenhamos buracos, vales, pedras, árvores, tempestade em nossos caminhos, não peguemos atalhos, não sigamos os falsos profetas, não queremos as coisas mais fáceis, a facilidade. A facilidade nos engana, né? Pode ter certeza que em nossos corações, por mais que a gente esteja no desespero, nós sabemos a verdade. Porque a verdade está impressa aqui dentro. No nosso coração, na nossa consciência. Nós sabemos que a gente tem que seguir, por mais difícil que seja, a gente tem que obedecer ao nosso mestre. Porque andar sobre a unção de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho de Jesus, porque a dor de hoje é a alegria de amanhã. Não importa quanto vai demorar, nós estamos semeando. Então não vamos querer colher antes do tempo, porque tem tempo para tudo.
Jesus tem planos para nossas vidas. Podemos até, às vezes, por falta de fé no Evangelho, cair nas tentações, nos prazeres imediatos, né? No imediatismo. Hoje o mundo é muito imediatista, né? Então isso nos faz descer, como diz no texto, mas precisamos caminhar olhando para cima, de olho na recompensa futura, porque é melhor sofrer agora, mas saber que a gente tem uma recompensa, tem uma promessa de vida, tem uma promessa de felicidade aí no caminhar para a nossa evolução, né? Então, eu acredito que possa ficar como o Emmanuel pode estar nos chamando a atenção para isso, para que prestemos atenção mais em Jesus. Não tiramos os olhos de Jesus, não tiramos os olhos dos passos deles, seguimos sempre ele, para não cair na tentação de pegar falsos profetas em nossas vidas. Realmente, Isabela, ela fez uma boa reflexão. Pouca coisa a acrescentar depois do que ela falou. Realmente, Jesus, o nosso mestre maior, ele não nos prometeu uma vida fácil, uma vida de constantes alegrias. Ele disse: nesse mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando nós colocamos Jesus como o nosso guia, como a nossa irmã falou, nós temos certeza do caminhar, né, rumo à nossa evolução, do caminhar mais correto, em busca justamente do nosso crescimento pessoal e do crescimento da própria humanidade. Então, essa loucura da gente querer ser feliz acima de tudo, de estar sempre sem problemas, estar sempre trilhando o caminho mais leve, mais fácil, a porta mais larga, né? É sempre perigoso, porque nem sempre a porta mais larga e o caminho menos cheio de problema é o melhor caminho. Muitas vezes nós precisamos realmente passar por esses momentos de dificuldade, e aí nessas horas é que aparecem os aproveitadores, ou seja, eles estão nos vendo sofrer e começam a oferecer felicidades fáceis, coisas boas, quando na realidade basta apenas que nós olhemos para a vida dessas pessoas e vamos ver que eles não são pessoas realizadas espiritualmente. São pessoas que estão querendo se aproveitar dos nossos momentos de dificuldade. Então nós temos que ter realmente muito cuidado com esses falsos profetas. Nós temos que ter realmente como o nosso rumo, o nosso guia, Jesus, porque é como Isabela mesmo falou, ele já passou por tudo o que nós estamos passando. E por ele ter trilhado esse caminho, conhecer a fundo a nossa natureza e os nossos problemas, ele sim pode ser o verdadeiro guia, aquele que pode nos levar à verdadeira redenção, ao verdadeiro encontro de nós mesmos, e do encontro com o outro e do encontro com o próprio Deus. Então eu acho que esse Emmanuel foi muito feliz, né, com essas recomendações aqui, de termos cuidado com aqueles que querem nos oferecer uma felicidade muito fácil. Acho que era isso mesmo que eu tinha que falar com vocês. Quando estava aqui prestando muita atenção nos comentários de Isabela e de Rita, e durante o tempo que elas estavam falando aqui, me veio a imagem daquele episódio do Cristo onde ele expulsa os vendilhões do templo, né? E quem são esses vendilhões de hoje em dia? Exatamente, são esses mercadores da fé. Essas pessoas que vendem uma felicidade, vendem uma facilidade, em nome de uma fé que a gente sabe que não é a mais verdadeira, não é a mais correta. Porque Cristo, isso nos lembrou muito bem Emmanuel no texto, nos ofereceu como promessa a cruz. E a cruz nada mais significa que é o sacrifício que nós temos que passar em nossa vida, que a gente tem que
perseverar bastante, que a gente tem que se renovar a cada dia, que a gente tem que se melhorar a cada momento, para que nós possamos conseguir a evolução tão sonhada e tão esperada. Porque nós estamos nesse planeta ainda de provas e expiação, que está passando por esse momento de renovação, exatamente para que a gente venha a melhorar, que a gente venha a avançar mais um degrau, assim, no progresso da nossa existência. E para isso nós temos que ter muito cuidado, temos que estar vigilantes o tempo todo, temos que estudar bastante e temos que procurar nos guiar pela palavra, ou pelas palavras e pelos exemplos do nosso Mestre Jesus, nosso maior modelo que esteve aqui na Terra. Então, tudo que nós temos que adquirir de conhecimento, nós temos que adquirir de exemplos de fé, a gente tem que buscar no nosso Mestre Jesus, porque ele nos deu o recado e nos deixou todas as lições necessárias para que nós possamos avançar nessa senda da evolução, junto com todos os nossos amigos, junto com nossos companheiros, nossos familiares, enfim, com todos. Porque nós estamos nessa escola, nós reencarnamos como uma família, nós reencarnamos próximos aos nossos companheiros, exatamente para que a gente possa evoluir. Então, a gente não tem que se guiar por esses vendedores de facilidades, muito pelo contrário, porque nós temos que entender que nesse nosso avançar na fé, nós temos que ter a compreensão de que nós não vamos conseguir o que pedimos, mas nós vamos ter o que nós merecemos. Merecemos por nossas atitudes, merecemos por nossa disposição, merecemos como resposta pelo nosso caminhar. O nosso caminhar tem que ser sempre digno, tem que ser sempre verdadeiro, tem que ser sempre bondoso, tem que ser sempre caridoso. Emmanuel, mais uma vez, esse livro assim nos traz a cada semana lições maravilhosas e nos permite assim um aprendizado muito amplo. Ele traz essa lição que a gente mire sempre a cruz, porque a cruz é a resposta para todos os nossos anseios, para todas as nossas dúvidas. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar os que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns minutos. Elevemos nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e desencarnados. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita, para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e força nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos ao nosso irmão Félix
para conduzir a prece final. Senhor Jesus, nós agradecemos por mais esta oportunidade de aprendizado, de comunhão espiritual que tivemos no dia de hoje e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas ações e que possamos conservar esse entendimento. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.